O Por Cima da Zebra está de volta. Eu sou o Lincoln, estou junto aqui com o meu amigo Super Jaca, o popular Superman lá do setor G de Interlagos. Logo mais, daqui a pouquinho, o Ávalos está chegando e o Rafa falou também que entra ainda hoje. E hoje a gente tem uma boa conversa aqui com o Ricardo. O Sassá, ele é responsável aqui pela Stick Art Brasil e ele faz muito envelopamento adesivo dos carros de competição, do automobilismo para grandes pilotos no Brasil. E fala aí, Jacá. Bom, boa noite, bom dia, boa tarde, pessoal que vai assistir o podcast aí, obrigado por estar assistindo, curte, compartilha, estamos aqui, o Sassá aí, um super amigo aí que a gente conheceu aí nas redes sociais, eu fiquei apaixonada pelo serviço dele logo de cara, porque é um serviço espetacular, ele que dá aquela cor bonita para os carros, que deixa a coisa interessante na corrida, para não ficar aquele monte de carro sem graça andando, senão ia ficar um monte de coisa, só carrinho branco correndo para lá e para cá, não ia ter graça nenhuma. Nessa Sassá, obrigado aí de aceitar o convite aí de participar de um bate-papo aqui com a gente. Fala aí, Sassá, um pouquinho para depois ir começar o nosso bate-papo. Legal, gente. Boa noite aí. Bom dia, boa noite, boa tarde, que é o pessoal que for assistir aí. Obrigado aí, Lincoln, o Super Jaca, pelo convite. Pessoal que tá chegando aí, a gente já vamos bater um papo legal. É isso aí, o nosso trabalho da Sticker Art consiste no dar uma arte visual nos carros de corrida, né? Dar cores para os carros de corrida, né? Ô Fazer ele. Sassá, eu tenho a primeira pergunta para fazer para você, que é a pergunta mais importante de todas que vai ter hoje. Posso fazer ou não? Pode, É o claro. seguinte, toda vez que eu mando fazer adesivo para colocar adesivo na empresa, para colocar uma coisa, eu ponho adesivo, o primeiro vento que tá, ela cai. Às vezes eu colo adesivo aqui de político, ele cola no para-choque, se eu puxar, entorta até o chassi do carro, arranca o para-choque e o adesivo não sai mais. O que você faz para o seu adesivo ficar no carro, o cara andando a 250 por hora, 300 por hora, e o adesivo não sai? É segredo de família, você não pode contar? Não, não, acho que não chega a ser um segredo, né. É uma junção de fatores, cara, na verdade. Eu acho que antes de tudo, você tem que, na hora que você for fazer a aplicação do adesivo, se for atender um cliente, você tem que entender a demanda dele e a necessidade. E aí, além disso, você tem que também ver a superfície que você vai fazer a aplicação. Então, cada superfície, ela demanda de uma cola diferente ou uma qualidade diferente de adesivo. Então, Hum. num automotivo, eh, para você fazer um envelopamento e ter uma durabilidade boa, você tem que trabalhar com a gente chama de material cast. O que que seria um material cast? É uma alta durabilidade com uma cola muito resistente e com a flexibilidade de você conseguir fazer o envelopamento num para-choque, no paralama, ele conseguir fazer as dobras. Poxa, aí se a pessoa pergunta: "Pô, mas e se eu for querer fazer um loguinho da minha empresa, que nem você falou, de 10 centímetros, eu tenho que usar esse cast?" Não necessariamente. Você pode usar um adesivo que seja menos caro, né, que ele se o tem alta performance, ele é mais caro, só que ao mesmo tempo você tem que ver a sua necessidade, né. A que velocidade aonde você vai colar o adesivo, ele vai, atingir, ou a temperatura, ou frio, ou calor, ou chuva. Então tudo isso você tem que levar em consideração, na É, hora de porque você vender o material para o cliente. porque a temperatura ali também muda, né, porque o aço, o alumínio, o que for que você for colar em cima, vai ter variação com o adesivo, né, às vezes o adesivo dá uma enrugada, acontece umas coisas assim, Isso, por causa da exatamente. temperatura, né. Exatamente, tem a superfície que a gente cola adesivo que chega até 300, 400 graus, né, então um capô de um carro de corrida, por exemplo, ou um paralama perto de um disco de freio que chega a ficar incandescente, então, tipo, ou num carro de corrida que chega até 300 quilômetros por hora, que aí já seria o atrito do vento, então É. acho que E tudo isso daí você tem que e a considerar. e a su e a sua propaganda para saberem que você faz esse tipo de serviço, como que funciona? Como que um piloto vai atrás de você? É boca a boca? Ou você faz divulgação? Como é que faz isso aí? Cara, hoje a Sticker Art, graças a Deus, velho, ela é uma empresa que, os clientes, procuram a gente. A gente não tem vendedor. Até, por exemplo, eu me intitulo como o faz tudo da empresa, porque eu sou um vendedor, sou um comprador, sou o encarregado, sou o gerente, sou o aplicador, Faz o sou o vendedor, cafezinho, faz o faz o cafezinho. faz o cafezinho, limpa o banheiro?
limpa o banheiro, lógico, tem que ser. Então, tipo assim, o que acontece? Hoje, praticamente, no automobilismo, existe muito o boca a boca, tanto da parte boa como também da parte ruim. Então, assim, se você atende um cliente e você não, atende a demanda dele, não entrega um resultado que ele fique satisfeito, obviamente ele não vai te recomendar para um amigo ou para uma outra pessoa que pergunte se alguém faz adesivo. Então o que acontece? Acaba que se você entrega um trabalho legal, aí, rola aquela questão de: "Pô, eu estava precisando de um cara para fazer adesivo. Puxa, o Sassá fez um trampo ali legal para mim, pode chamar ele que ele resolve o problema", entendeu? Não, Ô, Sassá, deixa eu fazer uma pergunta para você, Sassá. E como começou essa paixão pelo automobilismo? Com quantos anos que você começou a Ah, curtir? E o que você já fez dentro do automobilismo? isso é uma história bem longa, né. Assim, eu sou um garoto de 46 anos hoje, né, então mas eu acompanho o automobilismo desde os 14 anos. Como eu comecei a acompanhar automobilismo? Eu já gostava de carro, de carrinho, enfim, né, e fomos no autódromo assistir uma corrida e eu e meu irmão, né, e numa oportunidade que teve lá que a gente estava assistindo, o pessoal perguntou se alguém tinha vontade de virar fiscal de pista. Aí eu acho que deu aquele comichão, né, na no em tanto em mim como no meu irmão, e a gente foi descobrir o que que era isso, né. E disso daí a gente engrenou na área de fiscal de pista lá, né, que o fiscal de pista consiste o quê? Não é um emprego, você é um voluntário, né, tem uma remuneração legal, assim, que você ganha para você ir lá, mas não é um salário. Mas a maioria das pessoas que vai de fiscal de pista são amantes do automobilismo, porque assim, a gente chega lá, somos os primeiros, que nem todo mundo fala, somos os primeiros a chegar e o último a ir embora. Então assim, cara, aí foi a hora que começou a engrenar a paixão, né. Então, eu trabalhei em 16 GP de Fórmula 1, fiz muitas Stock Car, tanto aqui em São Paulo como fora de São Paulo, Campeonato Paulista, motocross, então muita coisa eu trabalhei de fiscal, né. Nesse meio tempo de 94, aí 2010 que eu parei na Fórmula 1, mas depois eu continuei mais um pouco de fiscal, mas o de fiscal mesmo eu parei em 2019. Em 2019 aí eu me aposentei, né, do fiscal de pista. Então, como quando vai fazer a arte, né, desse pô, são carros maravilhosos, né, que fica pelo menos a gente o visual fica uma coisa espetacular. Como que faz, assim, o piloto tem uma ideia e você, dá um up na ideia do cara, faz exatamente a ideia dele, transforma aquilo em cor, né. Como é que funciona isso? Você apresenta antes num software, numa foto, como que é? Isso. Na verdade, assim, quando existe o primeiro contato do cliente, a Ligier aí campeã da 1000 milhas esse ano aí, esse é um carro que eu tenho uma paixão um pouco mais que os outros, não de menos que os outros, mas assim, porque assim, é engraçado que as Ligier que veio para o Brasil, que tem 6 ou 7 hoje aqui no Brasil que participa do Endurance Brasil. É um carro que exclusivamente a Sticker Art que adesiva todos. Independente se está aqui em São Paulo, se está no Rio ou se está lá no Rio Grande do Sul, a gente adesivou todos esses carros. Então é um carro que eu tenho um apreço por ele bem legal. Mas voltando à sua pergunta, vamos lá. O que acontece? Existe o primeiro contato do cliente, né. Então o cliente me aciona pelo WhatsApp ou pelas nossas redes sociais, né, e aí ele me fala que ele tem interesse de fazer um envelopamento só que ele não tem um layout, ele não tem um layout criado em nada. Então a gente qual que é a minha ideia sempre quando o cliente faz o primeiro contato? Eu apresento para ele o que que é a Sticker Art pra solucionar o que ele precisa, e aí outra coisa que a gente faz eu explico para ele, eu preciso entrar na mente dele, cara. Eu preciso entrar na mente dele e criar um layout que não seja para o meu gosto, seja o layout para o gosto dele. Que ele olhe e ele fala: "Puta, gostei". Não que eu olhe e eu fale: "Eu gostei", entendeu? Então isso é uma coisa muito interessante. E aí a gente começa a absorver as informações que ele
que ele tem, né? Então, qual carro que vai ser adesivado, as cores que ele quer usar, os patrocinadores que ele tem já, que vai pôr no carro, tanto os prioritários como também os parceiros que já ocupam espaços menores. E a gente vai trabalhando em cima disso, entendeu? Então, a criação do layout é em cima disso. E aí a parte interessante dessa criação de layout, pra vocês entenderem, aí eu trabalho com a criação de layout também, mas hoje a Sticker Art aqui, a unidade de São Paulo, o meu filho, o Gustavo, que ele que faz as criação do layout. Então é um garoto de 20 anos, ele está cursando técnico de design gráfico, e a maioria desses layouts que tem hoje no automobilismo que a gente que envelopa, a maioria são feitos por ele. Então, assim, é legal que ficou uma coisa entre família, né? E ele também gosta disso. Então, é interessante que a gente consegue colocar um pouco do que a gente gosta no layout, mas sempre pensando que tem que agradar o cliente, entendeu? É. E uma coisa assim, você não trabalha só para carro de corrida, você trabalha para N outros setores, né? O seu negócio é fazer o visual de qualquer tipo de coisa, né? Como que é Assim, isso? eu venho, da empresa que eu trabalhava, eu venho do ramo de comunicação visual Uhum, geral. Então o que que seria comunicação visual geral? É tanto envelopamento de frota, PDV, que a gente chama que é ponto de venda, né, tipo uhum. aquelas vitrines de loja, de shopping, essas coisas, a gente faz tudo isso. Só que assim, é uma situação que, hoje trabalhamos com lona também, banner, mas assim, é uma situação hoje que a gente tá um pouco mais focado no automobilismo, até pela quantidade de clientes que a gente tem já, parceiros conosco, né. Entendi. Bom, quem entrou agora aí foi o Rafa e o E o Álvaro. Os Ávalo, dois aí são os mais Legal. bravos aí do. Boa noite, tudo bem? Desculpem Boa o noite. atraso. Se, Tem se, ele- nada. se um boa dos noite. dois, Opa, se um dos dois capotando xingarem aqui. você, eu resolvo pra você, tá bom? Prazer aí falar com você, Ricardo. Boa noite, Jaca. Boa noite, Lincoln, Ávalos. Boa Prazer noite. também noite, eu tô aqui falar com atrapalhado você. porque eu Eu tô no vou falar um celular. pouquinho do trabalho. Legal. Ô Sassá, mas assim, sai já os recortes daquele formato, ou ele dá o visual e você vai montando em cima do carro, seguindo as medidas? Como é que faz aquilo? Cara, tem várias Tem de formas de tudo. fazer, então, mas Uhum. assim, hoje a gente tenta para agilizar o processo e aí dar uma perfeição melhor, a gente tem dos carros de corrida, principalmente, a gente tem desenhos técnicos dos carros, né. Então, o que é um Legal. desenho técnico? Seria um desenho do carro no 3D ou no Photoshop ou Uhum. no Corel, que a gente consegue fazer a montagem dessas faixas e depois na máquina de plotter de recorte, a gente cortar as faixas já prontas. Já corta pronta na plotter de recorte. Isso, Muito legal. mas Poxa, também agora, existe a situação de a gente fazer a gente chama de o freehand, né. O freehand Uhum. é o corte na Entendi. mão, assim, contornando, desenhando. Sim, Isso aí sim. acontece muito. Porque às vezes tem uma dobrinha ali, um negócio ali que é difícil fazer, né? Vocês vão esquentando com um aquecedor, né? Aquele, E parece um isso. secadorzão de cabelo industrial, né? É um soprador térmico que a gente Aham. chama, né. Ele é muito mais forte que um secador de cabelo, ele tem, 200 watts, né, de potência, se você chegar muito perto da mão, você queima a mão. E aí, o que acontece? Aquelas dobrinhas ali a gente chama de moldar o adesivo, né. Você Uhum. trabalhar com ele no calor, que aí o adesivo ele tem uma elasticidade, então você faz a dobra dele. É que nem essa foto aí, a gente fazendo um paralama aí, você fala: "Ah, não, é tranquilo de fazer ali, é só colocar o adesivo ali". É bem trabalhoso, mas é uma coisa que sai naturalmente. É. Então, assim, E assim, a gente, lá na década de 90 lá, como eu falei para você, eu corria de motocross também, só que assim, tinha uns adesivos que ficava muito tosco, de longe ficava lindo, cara. De perto você chegava, tá tudo meio serrilhado, os cantos tal, e eu acho que os contornos é o mais difícil, né, de fazer a dobra e fazer o contorno. Isso é uma arte mesmo, né, não é um negócio que é só técnico, assim, totalmente técnico, é um artista fazendo um negócio, né, cara? sim, sim. É. É uma Você coisa tem bem especial.
porque na hora que você vai começar a fazer o molde nele para você Uhum, encaixar o adesivo na peça, então você tem que primeiro a gente fala assim que a gente tem que estudar o começo o meio e o fim do uhum, envelopamento. Então você tem que começar a peça e você tem que entender o que precisa ser dobrado nela, da forma que vai ser uhum. dobrada, para ela encaixar legal. E aí a gente vai fazendo naturalmente. Cara, E até e pegando uma bolha? carona no que o Jacaré tá falando, se me permite uma pergunta, o carro ele não é chapado, né, ele tem curvas, né, então você pegar a lateral de um carro, não é como uma folha de papel, algo plano, né. Então a Não, impressão ela já tem que prever inclusive a curvatura, né, caixa de roda, o desenho do carro, né. isso. E assim, nos carros de rua, tem um pouco menos de curvas, assim, e tem um pouco de trabalho, mas é mais suave. Agora, nos carros de corrida, principalmente as partes que eles, alongam a paralama, que a gente chama de fender, essas coisas, sabe, é bem mais complexo, não é tão simples como parece. Para-choques também, para ser feito, então é bem mais você vê, essa McLaren aí, a gente fez ela tudo num adesivo cromado, entendeu? Esse adesivo aí é caríssimo, inclusive, e ela ficou parecendo um espelho, velho. Então, parece ser fácil, mas não é não, é bem Não, complexo. não é. E as, Ricardo, e as bolhas? desculpa, Oi, pessoal. Sassá. Oi, desculpa, pessoal. Deixa eu. Bom, boa noite aí. Cheguei atrasado, não sei o que eu perdi, mas enfim, satisfação estar com vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? E é um prazer estar além de estar com meus amigos aí, estar recebendo o Ricardo aí, o Sassá, né? Uma figura aí, uma pessoa bem conhecida e um nome aí do adesivo, né? Do automobilismo. Ô, Sassá, deixa eu só aproveitar o que você está falando aí. Sobre a característica do adesivo, né? Existe diferença, não só de qualidade, mas diferença em ganho de performance na pista? Tem algum adesivo que tem, vamos dizer assim, que ele corta o vento, vamos dizer assim, ele não tem tanta, como Arrasto. na natação, assim, ele não tem tanta aderência ao ar? Não Tem tem tanto alguma coisa? arrasto, né. Existe tecnologia para isso hoje em dia, não? Eu penso assim, eu posso até te dizer que a gente até brinca nas redes sociais, né, por exemplo, um cliente corre, né, que nem, por exemplo, a Ligier que ganhou 1000 milhas, a gente falou até fiz uma postagem brincando, falou: os adesivos mais leves e aerodinâmicos e duráveis daí do automobilismo, né. O adesivo dos 3 décimos. Só que na verdade, assim, cara, eu acho que comprovado tecnicamente e tudo isso não existe, mas, logicamente que a gente tenta usar um adesivo que ele seja resistente ao ar, né, ao mesmo tempo também ele ser bem leve, entendeu? E eu acho que aí é a junção das coisas, sabe. Então, por exemplo, se você usa em adesivos, a gente chama de micragem da espessura do adesivo. A gente tem adesivos de 0,6 de micragem, ou de 10, ou de 15. Então, conforme ele é mais grosso, ele é mais pesado, entendeu. Então e se você não colocar um adesivo bem que, por exemplo, numa entrada de ar, ele deforma legal e encaixa, e ele não descola, então, assim, o fluxo de ar que tem, por exemplo, numa entrada de ar de um Stock Car, se o adesivo começar a descolar, ele pode ser que ele crie um arrasto de vento. Então, se ele ficar quietinho ali no cantinho dele, ele vai ficar moldado na peça e vai ter o fluxo de ar como se não tivesse o adesivo. Eu acho que é isso. Quanto em Ô, média Sassá. acrescenta no peso do carro um adesivo? De peso, Vamos envelopar adesivar um Stock Car, por exemplo. Quanto mais ou menos isso acrescenta de peso no carro? isso é uma coisa que todo mundo tem essa curiosidade, sabe. E a gente já fez esse teste, né. A gente estava trabalhando com uma equipe e a gente estava conversando assim, formalmente, o pessoal conversando, falando que o carro precisava emagrecer de peso, e tal. Aí eu falei: "Poxa, vamos", aí nós ia trocar o envelopamento do carro todo, falei: "Vamos trocar, vamos tirar o adesivo todo e vamos pesar, e vamos ver quanto que dá de peso". Vocês querem chutar, algum de vocês quer chutar o peso, assim, para ver se Eu chega quero. 6 perto? quilos? Eu quero. 5 Eu acho que Ó, o 5 quilos. engenheiro mecânico aí é o Jacaré. O É, engenheiro mecânico é o eu acho que Jacaré. Vamos ver o que ele vai falar. uns 4 quilos o carro.
É. Eu acho que uns 15 quilos. Eu acho que 15 é muito, não E sei. você, Lincoln? Uns 3 quilos. É, então, quando a gente removeu ele todo e colocou na balança, ele deu entre 4 a 5 quilos. É, Eu fiz essa Pô, eu já pergunta, pensei eu num fiz essa rolo de pergunta. adesivo já. É. Eu fiz essa pergunta justamente porque a gente tem visto nos carros de Fórmula 1 atuais que eles estão usando cada vez mais a fibra de carbono sem não pode nenhum mais. adesivo. Agora, É, exatamente, agora não não pode pode mais. mais. É. Mas até então as equipes estavam até abusando nisso, tanto que a FIA proibiu, né? Mas eles estavam deixando no preto da cor da fibra de carbono, justamente para aliviar o peso do carro. E aí a minha pergunta para você, Sassá, era no sentido de qual que é o ganho de performance em 4 quilos? Que na Fórmula 1 deve ser até menos do que isso, né? Porque você não tem uma superfície tão grande de carenagem como um Stock Car, né? Você não tem uma capota grande, você não tem um capô, é um carro um pouquinho menor em termos de área, né, para se adesivar. O que você citou da Fórmula 1 é o seguinte, eu estava até vendo o regulamento esses dias, eu falei, poxa, deixa eu dar uma olhada aqui. Aí eu achei esse tópico interessante. Eles tinham essa questão de estar liberado o uso só de fibra de carbono, e aí todo mundo começou a explorar muito. Aí, agora eu não lembro se é desde o ano passado, o ano retrasado, mas enfim, eles têm uma obrigatoriedade de usar 70% do carro em cor. Eles não falam em envelopamento, eles falam em cor. Então, assim, você pode usar o envelopamento ou você pode usar a pintura. É, É superfície mais tem. pesado, né? A gente conversando com os pintores, com o pessoal assim que, vamos dizer, não é concorrentes, né? A pintura e o envelopamento são coisas distintas. Mas muita gente já fala a pintura versus o envelopamento. Não, ao contrário, eu acho que a pintura é uma coisa e o envelopamento é uma outra situação, que a gente pode explicar mais tarde. Mas assim, o que acontece? Eu acho que a questão do peso no carro influencia muito no balanço da questão de peso mínimo, né? E também do pessoal conseguir trabalhar em aerodinâmica dele. Agora, eu não consigo te dizer em ganhos de tempo, que aí é uma parte mais técnica dos engenheiros, né? Porque ainda também depende de carro para carro. Mas se você parar para analisar, tudo é uma briga de balança. Então, por exemplo, se você tem uma regra de 800 quilos num carro, vai um exemplo. Se você tem um concorrente seu que está com 810 ou um outro com 820 e você está com 802, eu acho que você tira uma grande vantagem nisso, porque o seu carro é mais leve, né? E aí a gente vê isso até em carro de rua. Então, por exemplo, você está andando no seu carro de rua sozinho, você sente que ele rola mais, ele rende mais. Agora, se você encher de gente, colocar mais 100 quilos no carro, ou você encher o porta-mala, você sente que o carro fica mais amarrado. Uhum. Então, é mais ou menos isso. Agora, um percentual de ganho mesmo de performance, eu não saberia te dizer em tempo. Mas com certeza tudo isso é válido para você conseguir. Uma coisa que isso é fato, se ficar mal instalado, com bolha, com ressalto, com dobra, você vai criar um arrasto aerodinâmico e vai atrapalhar a performance do carro. Com certeza você não tem feito isso mal feito, porque a Ligier ganhou, Não, né? Então, eu acho que você não ganha só um arrasto de uhum. performance. Você não ganha, né? Você vai perder ao seu cliente. É, Você- exatamente. Então, se estiver bem instaladinho, porque assim, qualquer superfície que não for lisa, ela vai ficar e vai criar turbulência ali e vai atrapalhar. Ou se o adesivo soltar, né? Imagina que o cara da frente ali solta, ou em algum lugar, mesmo atrás, solta e começa a criar turbulência. Então, a superfície do adesivo em si, ou ter sujeira embaixo, alguma coisa assim. E e mal instalado, ele pode criar é. um problema de performance. Uma Essa coisa. regra não se aplica à NASCAR, né? Porque na NASCAR os caras colam uma silver tape ali e tá tudo bem, né? Então, mas na verdade assim, ô Rafa, eh,
na hora que dá um problema, o cara põe o silver Sim. tape e tá resolvido. É o Mas jeito você de imagina resolver aquilo você naquele imagina o momento, cara claro. você imagina com o carro zerado, colocando na pista e com o adesivo soltando, ou com o Sim. adesivo mal instalado, e o negócio começa a criar turbulência, atrapalhando o cara. Então isso aí é um problemão. Ô Sassá, eu vi lá no seu Instagram, cara, umas fotos de bicicleta. Pô, cara, coisa mais linda, velho. Isso aí é um negócio que hoje em dia o pedal tá na moda, né, mas eu vi um monte de bike, assim, que fica uma coisa espetacular, né, muito bonito, né. Puta, que É, legal, legal. hein, cara. A parte de bike aí, inclusive a gente faz a decoração com logo, faixas, Uhum, e a gente aplica também PPF, né. Aí isso aí é até uma coisa legal que eu até de citar, que é a uhum, Sticker Art Brasil hoje, ela consiste em 2 empresas. A gente tem aqui a empresa de São Paulo que eu gerencio aqui, e tem uma lá no Rio de Janeiro que é do meu sócio, o Rafael, mandar um abraço para ele. uhum, E aí o que acontece? Essa parte de bike, ele é um especialista, então ele é o mais é o que absorve essas missão de adesivar a bicicleta. uhum. Já fiz Ó, algumas aqui, mas ele que é o craque lá, entendeu? ô, Sassá, e a gente pode divulgar, mostrar pra rapaziada, falar: "Olha aí, ó, eu tenho um amigo que adesiva bike, faz essas coisas", você não se incomoda da gente fazer uma propaganda sua não, né? Não, tá, é lógico, eu Tá, até peço Sassá, que você faça isso. pô, quantas vezes eu te encho, né, com os amigos que querem adesivar a perua escolar, que querem adesivar o carro, É. tá. E, ô Jacaré, eu tô sempre enchendo o saco dele, dizendo que um amigo vai entrar em contato para fazer uma cotação com ele, né. Ô, Ávalos, você acabou de chegar agora, você estava de fora aí, era a última pergunta que a gente ia fazer, ia acabar agora, tá. Ô, beleza, pessoal, acabou. Não, pode ser. Ah, eu Ô, continuo. Sassá, mas agora eu vou colocar um que é legal aqui para o Sassá falar um pouco. Cara, o motorhome do Rubinho, cara. Você que fez o Puta motorhome do Rubinho. privilégio, hein, cara. É, foi um trabalho bem legal que a gente realizou, que foi o seguinte, esse motorhome ele tá adesivado até hoje, né, e vai fazer 5 anos agora em março que tá adesivado. Cara, tá íntegro, tá inteiro, tem um desgaste um pouco do tempo, né, mas assim, foi até engraçado de esse caso aí que, tem uma moça que ela cuida desse motorhome, que é a Naná, mandar um abraço pra ela, e ela entrou em contato comigo, ela falou: "Sassá, eu tô com um motorhome aqui e eu precisava envelopar ele". Falei: "Legal, me manda foto, tal, tal, você vê o tamanho que é". Eu fiquei meio impressionado na hora. Aí ela falou assim: "É do Rubinho Barrichello". Eu falei: "Hã?". Ela: "É, não, é do Rubinho Barrichello, tal, tal". Aí vai andar na Stock Car e tal, e comprou isso aqui, que eles estão hoje eles estão numa metodologia que, a galera tá comprando motorhome e tal, que eles estão se achando muito, mais confortável ficar dentro do autódromo na semana do evento, do que ter o deslocamento para hotel, essas coisas, né. E é um negócio que até é legal, assim, que é um espaço para eles descansar entre treinos, tudo. Mas Estados enfim, aí Unidos, né, cortou. nos Estados Unidos é assim, né, eles estão indo nessa Ah, tendência. sim, sim. Lá tem bastante, né, e aí, a questão é que aqui, não tem alguns, mas não tem muito por causa do custo, né, porque tem agora algumas empresas aqui no Brasil que tá começando a construir eles, né, mas assim, mesmo assim é muito caro, né, então, por exemplo, esse daí, o cavalinho ali que transporta é daqui, né, mas o motorhome ele veio lá dos Estados Unidos, então é caríssimo, né. Mas assim, voltando na história disso aí ela falou: "Ó, é o seguinte, eu preciso envelopar ele com esse layout, tal, tal, só que ele vai entrar em contato com você, que ele que gosta de negociar diretamente". Aí deu aquele eu nunca tive contato, né, com ele, assim, só de a gente na parte, vamos se dizer, de tietagem lá na Fórmula 1, essas coisas. Aí tranquilo, deu um tempinho, ele já mandou mensagem, falou: "Ah, vamos fazer tal, 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 tal", negociamos lá, aí fechamos o negócio, fizemos lá o trabalho, depois ele Ele mandou negociar, é o quê? sem exposição, sem te expor, mas ele é difícil de negociar, né. Assim, eu acho que Faz parte. toda pessoa na verdade todos os clientes eles são negociadores, né. Eh, a É. re eu acho que até a gente mesmo também né, quando a gente vai comprar alguma coisa assim,
que tem um valor um pouco maior, a gente tenta pechinchar. Eu, pelo menos, eu sou assim, né? Eu Ah, dou sim. Eu Ô, dou Sassá, e ele é o cara gente boa mesmo, do jeito que é nas assim, velho. entrevistas, Você ou é pode. arrogantão? Como é que Não, é? não. É assim, ele é um cara que, se ele tiver com o tempo livre dele ali para te atender, para conversar com você, te atender, ele atende numa boa, conversa numa boa. Não tive nenhum problema com ele, assim, inclusive até hoje eu tenho o WhatsApp dele, às vezes quando tem uma vitória na Stock lá ou na NASCAR, a gente manda parabéns, a gente troca algumas ideias, às vezes quando se encontra também no autódromo, mas é um cara, o que ele demonstra na televisão, ele é desse jeito. Principalmente com os moleques dele, meu. Com o Dudu e com o Fefo, eles são. O cara é apaixonado pelos moleques, velho. Aí tem uma foto também com o Dudu aí na UEC. Aí, na verdade, na Stock, né? Já tava tietando, né? Aí o meu filho ali do lado, né? Aí nós já. Eu tava trabalhando, mas eu falei, vamos fazer uma tietagem. Esse menino também é gente boa pra caramba. Mas assim, Esse ele é é bacana. o jeito que ele é, velho. O jeito que ele é na TV, ele é. Esse é um outro parceiro bacana pra caramba. O Lucas Forest, né? Corre no Endurance, corre na Stock. Eu tenho agora muitos pilotos amigos, entendeu? Eu tenho eles no WhatsApp, a gente conversa, brinca. É assim, é até difícil falar nomes para não esquecer ninguém. Mas Legal. eu tenho amizade com bastante pilotos. O Cacá Bueno também é bacana. É, desde que ele tenha ganhando corrida, né? Senão ele É, fica bravo. ô, ô Mas ele é Sassá, gente boa também, não. Ô, Sassá, mas isso aí serve para qualquer um, né? Você tá vendendo adesivo, você tá fazendo as coisas, tá felizão. Se diminuir a sua venda, você fez um serviço lá que alguém não ficou feliz, ou alguma coisa assim, você também fica para baixo, né, cara? Não tá só o Cacá nisso não, né, concorda? Não, não é. Eu tenho um problema muito grave que assim, eu sou uma pessoa muito perfeccionista. Então, por exemplo, a Sticker Art hoje ela é uma gráfica, né? Então eu tenho a gráfica aqui que a gente produz adesivo, tanto impressão digital e recorte. E aí tem o pessoal que trabalha comigo, inclusive minha esposa também ajuda a tomar conta da gráfica. E aí tem a parte de instalação externa, que a maioria desses carros a gente vai no cliente fazer. Os carros não vêm aqui para mim. Algum vira e mexe vem aqui para mim, aí vira o centro das atrações aqui na rua. Que aí o pessoal vem aqui, olha, pergunta, quer entrar, quer tirar foto. Mas a maioria dos carros a gente vai nos clientes fazer, até por causa da logística do translado. E mas é uma coisa que é legal isso aí, cara. É legal demais, velho. Tá envolvido, tá Ô, mexendo. Sassá, e me fala uma coisa, qual que é foi o carro mais difícil de fazer, cara? Mais Qual que te difícil, deu mais trabalho? uma Fusca. Fusca? A Fusca. A Muito, Fusca muito, muito é o que redondo, dá né? mais trabalho para envelopar, velho. De É. todo, de todos esses carros, vocês podem ter certeza. Eu sei qual é mais fácil. É a van ou uma Kombi? Uma van. A Kombi também ela tem algumas dificuldades. Mas ó, assim, até, putz, se eu tivesse umas fotos tem a categoria Copa Fusca, que anda É. no Campeonato Paulista, em média uns 20 carros. 10 carros lá no grid é feito pela gente. antigo Speed 1600, né? Antigo Speed 1600, exatamente. É, Cresci lá, acho que quando eu comecei a ir para Interlagos foi por conta dos Speed. Ô, Sassá, exatamente. aproveitando, né, eu ia até te perguntar isso do maior desafio. E assim, e você teve algum projeto que você, sei lá, ou faltou tempo ali, você ficou bem apertado com o prazo para entregar, ou algum projeto que ele, por algum motivo, ele não vingou, você teve que desistir no meio do caminho, ou o cliente abortou, você teve alguma saia justa desse tipo? E qual foi o veículo ou adesivo, envelopamento mais inusitado que você já fez? Cara, eu acho que desistência no meio do projeto, eu não me lembro de ter nenhum. A Boa. gente vai até o fim. O que pode acontecer, ter acontecido e acontecer algumas vezes, não ficar do jeito que a gente imaginava que ia ficar. Isso aí, infelizmente, às vezes é tipo, a gente tem alguns projetos, às vezes, que é meio, assim, vamos se dizer,
fora do comum. O que seria um fora do comum? Às vezes é um layout que foi criado, que não nem todos os layouts são criados pela gente, né? Às vezes os clientes trazem layout de fora para fazer, feito com outro designer. E quando você vai aplicar o layout num carro, que é um layout planificado, quando você pega um layout com um carro curvado, Daí fica aquela letrona comprida, Tá esquisita. deformado. fica deformado, não fica do jeito que a gente espera. Então, assim, a gente olha e Levaram fala, a reunião com Ô, vocês Sassá, ô, com esse Sassá, projeto? e uma coisa, só uma coisinha antes aí, desculpa aí, ô Ávalos. Já aconteceu de você fazer o adesivo, olhar, falar, puta, mas que porcaria. E daí o cliente vem, nossa, cara, você matou a pau, ficou muito bom. E você olhando pro negócio, aí, né, sei lá. E o cara maravilhado, já aconteceu isso já ou não? mas não dá para contar quem foi, né? Mas já, Ah, é famoso, é famoso. Depois você conta em off pra gente, só pra gente saber. Não, que nem a gente estava comentando, né? A pessoa ser muito perfeccionista, então, assim, você quer, às vezes, você tá lidando com o cliente, então você tem que fazer um trabalho para você agradar o cliente. E às vezes eu quero me agradar, né? Então, nem É. sempre ele me agrada, entendeu? Então, mas é coisa que assim, a gente tira de letra, a gente resolve, vamos. Que nem assim, um trabalho que deu um problema, putz, aí o cliente falou, meu, não ficou legal. Aí ó, eu lembrei de um exemplo agora, a gente tem um cliente que é aberta importação, o Alisson, mandar um abraço para ele. A gente fez um envelopamento de uma Mercedes SLS, aquela asa de gaivota, Uhum. e a gente trabalhou com um material que aí achou que ia atender a demanda e ele não atendeu. Então, assim, a gente terminou de envelopar o carro, entreguei para ele, e aí alguns dias depois ele me falou, puta, mano, tá descolando ali, não tá legal, tal, tal. E era tipo assim, um adesivo que a gente tentou usar, um adesivo nacional. Aí eu falei, meu, traz o carro aqui de volta. Aí ele trouxe o carro lá para mim, lá de volta aqui na gráfica. A gente procurou um outro material importado que atendesse a demanda, né? A gente fez alguns testes antes para ver se ia dar tudo certo, refez o carro, entreguei o carro para ele, não cobrei nada mais. Falei, ó, o custo era que eu te passei de fazer um carro. Eu fiz dois, mas o custo é de um carro, tá? Entrega o carro. Ó, E aí o uhum. cliente ficou, meu, satisfeito e ele recomenda o nosso trabalho para outras pessoas. Essa própria Mercedes a gente envelopou ela 3 vezes, entendeu? E aí, tudo certo. Duas coisas interessantes aí. Uma, você mede o seu fornecedor com o problema, não com quando dá certo, né? Quando dá problema, que o cara mostra que é um bom fornecedor, né? O cara vai lá e resolve, vem e tal. Isso aí eu acho Exato. que é o mais importante de É, qualquer empresa, que é o pós-venda, quando tá pago, tá tudo, vai azar do cara. E quando tem um fornecedor bom, que é o seu caso, você corre atrás e fala, não, peraí, eu vou arrumar pra você, velho, não vou deixar isso aqui, não vai passar assim não. E a outra coisa interessante que os dois não escutaram aí, mas eu vou repetir, ele tem que usar adesivo de político, aquele que cola e você arranca o para-choque do carro, e colar no vidro, Isso quebra vai o nem a vidro, pau. não sai mais. Adesivo de político não sai, cara. Você colocou, já Não, era. essa parte Esse- aí que você tocou do adesivo de tirar, de descolar tudo, é uma coisa interessante de eu até citar aqui. O que acontece? No envelopamento de veículo, a gente sempre alerta o cliente o seguinte: pintura um carro com a pintura original de fábrica. A gente fala para o cliente que praticamente 100% de chance de não ter problema de descascar tinta. Na hora de tirar. Agora, na hora de tirar. Porque o envelopamento consiste o quê? O envelopamento é uma decoração de adesivos que você quer trocar uma cor, ou quer colocar uma propaganda, ou fazer uma arte. Só que você não vai ficar com ela para sempre. Uma hora você quer arrancar e voltar ao que está original, ou colocar uma outra coisa. Uhum. É diferente de uma pintura, que nem a gente estava fazendo a comparação de envelopamento e pintura. E é diferente da pintura, que se você pintar, vai ficar lá, e se você for ter que trocar a pintura, você vai ter que fazer todo o trabalho de novo, de lixar o carro e pintar de novo. Então, Ô, envelopamento é uma coisa prática. só sai uma pergunta em cima disso. Eu envelopo meu carro, tá, pá, deixa lá de outra cor de rosa, choque, sei lá. E infiltração embaixo do adesivo não acontece? Vai tirar e depois fica tudo feio a pintura, ou ele protege a pintura mesmo? Não, a ideia do adesivo, além de você fazer a propaganda dele, ele faz a proteção da pintura.
Inclusive, normalmente, se você envelopa ou você faz um envelopamento parcial do carro. Parcial, o que que seria? Fazer algumas faixas, logos e tal. Ou você faz o envelopamento total. Quando você deixa muito tempo esse envelopamento parcial, tipo uns 5 anos, quando você vai tirar o adesivo, a parte de onde que está adesivado, ele fica igual que estava original antes de adesivar. Já a parte que estava exposta ao sol, à chuva, queimou. Então tem muita gente que tem esse problema, né? Ficar muito tempo adesivado, com a faixa, com o logo, depois quando tira, dá uma diferença de tonalidade de pintura do carro, entendeu? Mas assim, o que eu estava falando para vocês é o seguinte, agora se o cliente chega com um carro para mim adesivar e o carro já foi pintado numa funilaria ali do seu João, por exemplo, eu alerto o cliente, falo, ó, a gente vai fazer o envelopamento, mas na hora que for remover, corre o risco de arrancar tinta. E a maioria das vezes acontece. E assim, eu vou te falar a verdade, muitas clientes falam, ah, não, pode fazer, que meu carro não tem nenhuma repintura. É. E, Que ele Mas saiba. descobre que tem. não, e carrão. Também traz a massa junto. Isso, e nós tá falando de carrão, não tô falando de carro popular, não. Tô falando de cliente, carrão e aconteceu de fato. Quando foi tirar o adesivo lá, veio até a alma da lata do carro, entendeu? Sai aquela placa de massa plástica, né? Aí o É. cliente fala, puta, eu achava que era original, eu não sabia que tinha pintado já. É, Ô, Sassá, e você faz o adesivo e depois você faz a remoção também? Se o cara, Ah, depois de 3, 4 anos, o cara, vou querer tirar sim, agora, você tira é, também. sim, então, tá aí tranquilo. É um pouquinho mais trabalhoso, conforme mais tempo fica, mais trabalhoso fica remover, né? Mas a gente tem que usar materiais que não dá tanta dificuldade de arrancar. E ele tem aderência boa, e aí também ele tem uma facilidade de remoção. Mas a gente também remove também, tranquilamente. Ô, Isso Sassá, e aí, agora uma isso aí é coisa muito que importante. tá muito na moda, principalmente nos carros de passeio, é o PPF, né? Que não deixa de ser um envelopamento, mas é uma película que protege aí a pintura contra arranhão, contra pedrada, né? Exato. O PPF consiste o quê? Eu cheguei já a fazer alguns cursos, né? Um dos patrocinadores da Ligier ali da Mil Milhas, a Newex é uma empresa que vende PPF. E aí ela é uma empresa parceira, me proporcionou alguns logos aí, alguns cursos, né? E aí a gente trabalhou um pouco de PPF, mas eu não pulei para esse segmento. Por quê? O PPF, o que acontece? Ele atinge um público mais de um valor aquisitivo maior, né? Pelo caso do preço dele. O preço dele é muito maior que um adesivo, tá? E assim, o trabalho dele é um pouco mais complexo. O que que seria complexo? Não a aplicação em si, seria a limpeza do carro e a desmontagem do carro. Então você para pensar, poxa, tem um cliente que ele quer fazer uma Porsche de 2 milhões de reais, de PPF full, PPF inteiro. Eu não consigo fazer o PPF sem eu desmontar o carro. Consegue fazer? Consegue, mas assim, não vai ficar com a perfeição como tem que ser. Então, assim, você precisa desmontar o carro todo. Desmontar maçaneta, desmontar farol, deslocar para-choque, desmontar polaina. E eu vou te falar para você, é um puta BO, velho. Porque assim, tipo, se você não tiver um cara bem qualificado que faça essa desmontagem, você imagina você desmontando lá um forro de porta da Porsche para você tirar um retrovisor, ou tirar uma maçaneta. E aí você quebra uma trava do forro da porta. Aonde você vai arrumar essa trava, velho? Então, assim, tem que uma ter. peça ficar desalinhada, né? Exatamente. Para-choque Então, ficar desalinhado, um capô ficar É, eu, desalinhado. eu já vi carro adesivado, né? Não adesivo para corrida, assim, adesivo do cara envelopou o carro inteiro, e no lugar da maçaneta feio pra caramba, o cara deixou um recorte do feio, colocou um adesivinho feio, não ficou a curva lá dentro, bonito, sabe? Eu é, já vi já vi uns provavelmente bem tosco, assim. ele fez o trabalho sem desmontar a maçaneta, né? É. Então, que aí você precisa fazer o corte ali. Mas assim, o PPF consiste o quê? É uma película muito similar ao adesivo, só que ela eu não lembro o nome do material, mas ela é como se fosse um plástico bem rígido, uma borracha, né? Então, assim, ele faz a proteção da pintura mesmo. Ele é um material muito eficiente. Eu já vi carros que, tipo,
o cara pegou com uma chave assim, arranhou a porta lá do carro todinho assim, e o cara fica aquela marca de arranhão, aí o cara vai e tira o PPF, a pintura tá lisinha, tá tudo certinho. E no adesivo talvez protegeria um pouco, mas não tanto como um PPF. Só que é uma tecnologia que tá bem cara hoje ainda, né? Não é bem acessível. Não dá para me pegar, por exemplo, um Celtinha de rua e eu levar para fazer um PPF, porque o preço do envelopamento do PPF Isso vai do ficar quase o carro. preço do carro. É, Exato. e esses materiais aí, na maioria das vezes, é tudo importado? A maioria das vezes tudo importado. O É. PPF aqui no Brasil não tem nenhum fabricante. É que você não vai usar aquele papel contact para fazer, né? Não tem como, né? O PPF no Brasil não tem nenhum fabricante. Em adesivos tem alguns fabricantes, mas a tecnologia aqui no Brasil ainda ela não chegou ainda a um patamar legal. Ela atende a demanda, né? Assim, a demanda de Uhum. alguns carros, mas ela não é uma tecnologia top ainda em comparação dos adesivos lá de fora, da Europa ou dos Estados Unidos. Isso aí é com Uhum. certeza. Ô, Sassá, e aqui no Brasil, assim, no automobilismo, qual que é a categoria que você mais trabalha e eles trocam, tem corrida que muda patrocinador, muda um, muda outro, e você tem que estar sempre trocando o adesivo, certo? Assim, qual a categoria que você mais atua? Ah, legal, uma boa pergunta. Porque, hoje a Sticker Art, desde o início dela aqui da unidade de São Paulo, ela tem uma parceria com o Endurance Brasil. E a gente, além de atender mais da metade do grid que tem lá nos carros, a gente acompanha a categoria nas etapas. Então, etapa Interlagos, Velocitar, no Rio Grande do Sul, Goiânia, Brasília, a gente vai junto com eles e atende os clientes e o evento junto lá. Então, assim, é uma das categorias que a gente tem bastante demanda. É, a Stock Car também, hoje a gente é uma categoria que está em 30 carros no grid, a gente faz um terço de carros, faz 10 carros, tá? Olha, E praticamente eu digo para você que em todas as categorias do automobilismo aqui brasileiro e regional aqui de São Paulo, tem algum carro correndo que tem adesivo nosso. Aí Esse aqui, esse é um esse é um, Fórmula 4, Sassá? esse é um Fórmula Delta. Delta? é o É, Delta. ele participa no Campeonato Paulista. Cara, é muito legal a história deles, que assim, é uma categoria familiar, né? Então, assim, é do seu Minelli, né? É um senhor de 80 e alguns anos, que ele é ativo, ele trabalha na oficina todo dia, e ele trabalha com os dois filhos deles. Os dois filhos dele é o William e o, e o Júnior. São formados em engenharia e eles tomam conta da categoria. Eles têm 14 carros, esse daí. E os 14 carros a gente adesiva todos. Ô, Sassá, cara, esse dono dessa categoria, né, da Fórmula Delta, ele procurou vocês também, do mesmo esquema? Você não faz propaganda, não liga para ninguém, e o cara fica vindo atrás de você, o pessoal. Esse, Qual esse que é o carro, motivo? esse carro exatamente que vocês estão mostrando na foto foi o primeiro carro que eu fiz lá. Eu tive o prazer de colocar Uhum. ele aí para mandar. Foi o primeiro carro que eu fui fazer lá na categoria. Isso 3 anos atrás. E aí, o que acontece? Fiz o carro, eles me conheceram lá no momento, lá, a gente trabalhou, entregou o trabalho, tinha os outros carros, outras empresas vaziam, né? E aí, de repente, aí ele falou, o pessoal lá da categoria, lá, né, a família Minelli, perguntou para mim se a gente recomendar para os outros pilotos o seu trabalho, você pega numa boa para fazer outros carros, tudo? Eu falei, não, tranquilo, vamos pegar para fazer. Aí fiz esse, depois comecei a fazer mais um outro, mais um outro. Aí quando foi virar um ano, aí ele chegou, me chamaram e falou: a nossa ideia é passar todos os carros para você. Você dá conta, você quer absorver tudo isso? Eu falei, bora, vamos lá. E ele está aí, a gente está nessa parceria legal aí. Cara, Sassá, e você tem quantas pessoas te ajudando lá na empresa, adesivando em si? Hoje eu tenho na empresa a minha esposa, né, que trabalha tomando conta do ambiente e fazendo a coisa acontecer na gráfica, né? Mandar um beijo para Cássia aí, um abraço. Ela me ajuda bastante nisso.
Ela que é a E chefe, no caso. ela que é a chefe, ela manda até em mim também. Normal. Para quem você acha que É nós normal, pedimos né? autorização para você participar Normal. do podcast? É normal, né? E aí, além dela, tem mais tem 3 colaboradores, tem 2 colaboradores fixos, né? E tem um ajudante que vamos se dizer, como se fosse um jovem aprendiz, né? Que a gente está também ensinando todos os macetes para ele. E além desses aí, tem o Gustavo, que é meu filho, que é o design gráfico, né? Que é ele que faz o trabalho das imagens, né? Aqui na unidade de São Paulo, né? Ô, Sassá, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem algum trabalho assim que você fala, nossa, esse foi o trabalho o melhor de todos, assim, o mais bonito, independente se foi num caminhão, se foi num trailer, se foi num Fusca. Tem algum assim que está sempre na sua memória como o número um, assim? Puta, tem quase todos. Quase todos, né? E É, aí, e quase aí eu vou emendar, e aí eu vou emendar uma outra pergunta que tem a ver com essa sua resposta. A gente se encontra na arquibancada, né? Assistindo lá na pista, lá em Interlagos, a gente se encontra. Você e, lógico, gosta. Antes de tudo isso, você começou como Marshall, né? Lá em Interlagos, tem uma história de Marshall lá no posto 7, enfim, um monte de amigo também. É, tem, como você gosta de todos, tem algum momento assim que te dá um frio na barriga quando você vê que um carro bateu, acabou com a frente, acabou com a traseira, acabou com o seu trabalho? Em algum momento assim você fala, nossa, que pena. Não, Ou não, para você é um não, não, trabalho. não. Não, isso é legal de ser citado, porque assim, além de ser clientes, a gente acaba virando torcedores do cliente, né? Então a gente vê o cliente correndo e a gente quer ver um resultado bom dele, né, na pista. E o que acaba acontecendo? Às vezes, num acidente, a gente fica triste porque é todo feito um trabalho, não só o meu, né? Eu acho que é todo feito um trabalho da equipe, os mecânicos viram à noite, faz a coisa acontecer. O piloto também tem, às vezes, a dificuldade de juntar patrocínio para participar. E assim, a gente fica meio, vamos se dizer assim, a gente fica triste, às vezes, com o acidente, mas tem aquela parte da parte profissional, né? Então a gente tem que pensar o quê? É o trabalho. Então, assim, vai ser mais um trabalho que a gente vai ter para fazer novamente e vai ter a nossa renda novamente, entendeu? Então, Se é, renova, né? se renova. Então, Se acho que renova. é, eu Eu acho senti isso lá. Você fez os carros lá da Just Motors, né? Do Paulo e do Paulinho de Cali, né? sim, E foi, né? E os carros bateram, o carro pegou fogo, né? A gente estava junto lá. E eu pensei nisso, eu falei, nossa, olha o trabalho, né? Lá é. nas 1.000 milhas. Porque que nem eu tô te falando, né? A gente vê a luta, a batalha para eles participar do evento lá, não é barato, entendeu? Então, tipo, é Não. uma coisa que é muito custo. E assim, a gente quer ver eles ter um resultado legal. Mas assim, bateu, faz parte do esporte, faz parte da coisa. E muita gente até brinca comigo, fala que eu pareço o seu Omar lá do Todo Mundo Odeia o Chris, né? Aí É. fala assim, que trágico, mas assim, pode trazer aqui que eu resolvo. Pode trazer que eu vou fazer de É o, novo, né? é o coveiro, né? O coveiro, pô, bateu, puta, ele já tá ali para fazer adesivo de novo. Mas não tem muito jeito, alguém tem que fazer o trabalho, né? Então, tipo assim, muitas vezes a gente está lá no Endurance Brasil, por exemplo, a gente vai pro evento, mas por isso também, sabe? Então, tipo assim, a gente tá lá, leva a máquina, faz os cortes, a produção dos adesivos, mas assim, tem muito cliente lá que às vezes no treino ele bate o carro. Aí você tem E que correr para repor. exatamente, se não tiver uma peça reserva já adesivada, que normalmente alguns carros têm, aí pega a peça e vamos lá, adesiva na hora. Então, tipo, teve esse Ligier branco mesmo aí, a gente já pegou uma vez para fazer ele, o warm-up da corrida era 9h30 da manhã e o carro bateu. E aí virou aquela loucura, vamos trocar, os mecânicos troca a peça, tal, 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 tal. E aí a peça da frente toda em fibra de carbono, não tava branca. E aí chama o Sassá, tal, tal. E a largada era 11h30 da manhã. Então a gente tinha 2 horas para fazer o serviço. Uma peça que a gente leva de 4 a 6 horas para adesivar.
Então a gente Nossa, vai com adesivo lá, correndo, cola. Às vezes não fica 100% do que 100%. a gente queria, mas assim, a gente tenta fazer o máximo que a gente consegue. E aí o pessoal reconhece isso, fala: "Pô, legal, meu, ainda bem que você estava aqui, tentou melhorar um pouco aí a situação do carro, tal, tal". Mas Além da oficina, né, além da sim, né. do escritório lá, do design, da Muita oficina, gen da muitas vezes instalação. vira à noite, aí de bate, tipo, na sexta-feira, vai correr no sábado ou no domingo, aí a gente vira à noite, Te revezando a liga lá: "Sassá, vamos virar aí, mas o carro tem que estar na pista amanhã". exatamente, que nem, por exemplo, na Stock Car no final do ano agora, na etapa de Interlagos, a gente fez o carro do Elinho Castro Neves, né, do Mercado Livre, e fez um envelopamento na semana da corrida, já lá no autódromo, meio na correria que aprovou o patrocínio na semana da corrida. E aí na corrida do sábado, como Bateu. deu um temporal lá, ele bateu naquela entrada do box. E o que eu ia te perguntar, e eles fazem, vamos dizer, um carro, uma bolha, ou tem uma reserva? Depende muito de cada categoria. Depende muito de cada categoria, do custo que eles têm de o É que uma a estoque tem uma equipe, né. visibilidade muito grande, né. É, A estoque, tipo eu tô falando, assim, em estoque, no nível de estoque. aham. Eu Na acho que tem uma estoque visibilidade. hoje, o que acontece? Com esse carro novo que eles lançaram o ano passado, nenhuma equipe tinha uma peça reserva adesivada, até o meio do ano, vai, por falta de demanda de peças produzidas. Então o que acontece? O que ficou combinado entre as equipes e a categoria, que nenhum carro podia ser pintado, esses Stock Car todos esses SUV novos, nenhum é pintado, é tudo adesivado. Toda adesivada. Ficou um acordo que todos tinham que ser adesivados. E o que acontece? E ninguém ia ter peça reserva, só dentro da carreta da categoria que tem as peças. Então, tipo, o cara foi treinar, tal, putz, bateu o paralama, precisa trocar o paralama. O cara corre lá na carreta da categoria, pega o paralama na fibra, traz, aí o agente vai estar lá na hora, por exemplo, da Sticker-Rite, ou se for em uma outra cidade, eles arrumam uma pessoa, ou às vezes dentro da equipe tem um envelopador, tem muita equipe que tem essa demanda de envelopador dentro da equipe mesmo, e os cara faz na Entendi. hora, entendeu? Nossa, Sassá, em nome do Por Cima da Zebra, eu quero agradecer a sua disponibilidade. Você esteve conosco aqui, passou bastante informações, cara, sobre o layout dos carros, o envelopamento, principalmente agora esse finalzinho aí da Stock Car, dessa demanda que tem, né, dos carros não tem peça, tem que pegar a sobressalente ali com a organização, fazer na hora recompor o carro, e muito bacana. Eu gostaria de deixar agora um espaço aberto aí para você fazer algumas considerações finais e depois para todos os meus colegas aqui do Por Cima da Zebra. Legal, obrigado aí todo mundo por estar acompanhando aí o Por Cima da Zebra, a vocês aí pela receptibilidade aí, pra gente fazer esse bate-papo, né. Vou mostrar aqui minha miniatura aqui do cliente que a gente trabalha lá, né. Deixa eu ver se dá pra ver aqui, dá pra ver, tá vendo? Bonito, Opa, hein? É, Olha, a gente fez o ano passado o carro do Bradesco lá na equipe Car Race, né, e esse ano a gente renovou o contrato lá, vamos fazer, além de um, vai fazer 2 carros, né, aí eu fui presenteado com essa miniatura, aí agradecer o pessoal lá Legal. da equipe. E é isso aí. O pessoal que tiver interesse em envelopamento de carro de corrida, ou frota de veículos, caminhão, cara, a gente faz de tudo. Adesiva, elevador, piscina, o que você Carrinho precisar, de cachorro-quente. carrinho de cachorro-quente, faz lona, banner, é só entrar em contato com a gente aí, ou pode ser pelo meu Instagram aí, Ricardo Sassá Alves, ou pelo Instagram da Sticker-Rite Brasil. E mandar um abraço para todos os clientes aí, todo mundo que acompanha nosso trabalho, que sempre quando a gente posta nas redes sociais lá, dá um joinha, manda um coraçãozinho. Obrigado aí que o pessoal aí tá dando uma força, uma moral, que é isso aí que é o mais importante. E que o pessoal continue recomendando o nosso trabalho aí, que é muito legal, muito interessante. E é a minha junção da paixão e a razão, né? Então, aí eu consigo fazer as 2 coisas, uma coisa que eu gosto e uma coisa que me traz renda.
ao mesmo tempo. Isso daí é muito prazeroso, não tem nem palavras para dizer sobre isso. Isso aí. Bom, parabéns aí pelo trabalho. Você é um artista, né? Vocês, né? Você, o teu time, são artistas. Não é todo mundo que tem um dom para fazer isso. Muito legal. E obrigado aí por compartilhar o seu conhecimento, suas histórias, né? Eu acho que isso sempre enriquece aí esses bastidores do automobilismo que a gente tem mostrado ultimamente, que quase nenhum podcast mostra, né? Eles mostram muito o que acontece nas pistas, vida de piloto, tal. E a gente procura uma outra linha, porque o automobilismo não é só carro na pista, né? Para o carro estar na pista correndo bonitinho ali para a gente ver, acontece uma série de coisas por trás. Tem um monte de gente trabalhando para fazer o negócio acontecer. Então, obrigado e super parabéns aí para você, para o teu time. Um forte abraço aí para vocês. Legal, obrigado aí. Vamos se ver na pista, vamos combinar um churrasquinho lá na pista, lá, assistir uma corrida todo mundo junto. E Não, faz vamos- mesmo o churrasco, né? Daí eu sou testemunha disso. Bom, deixa eu aproveitar. Sassá, chovendo molhado, né? Parabéns pelo seu trabalho. Não canso de falar isso, não canso de falar sobre a sua simplicidade, tá? Desde que a gente se conhece, né? Desde o primeiro contato, você sempre uma pessoa muito do bem. Nós temos os amigos em comum, né? Que isso é muito bacana. Então, assim, parabéns para você, parabéns pela pessoa que você é. Sucesso sempre, tá? Que você nunca perca essa essência aí de cabeça de gasolina e pé no asfalto, né? Que você tem, tá? E sucesso sempre. E que a gente tenha aí mais momentos aí para conversar um pouco da sua época de marcha, ou conversar um pouco do seu trabalho de novo. E é isso que o Rafa falou, a gente quer trazer aqui para o pessoal um pouco dos bastidores, né? Você vê, você falou coisas que as pessoas nem imaginam, né? Só vê na televisão, famosos, aquele glamour todo, e não sabe a máquina que tem por trás da corrida, dos eventos, o que faz acontecer, né? Então, mais uma vez, parabéns e obrigado por você ter disponibilizado esse tempo para conversar com a gente, tá? Legal. Ô, Sassá, obrigado aí, desculpa das perguntas, desculpa das boturas, né? Fiquei muito lisonjeado aí de falar com você. Eu que aquele dia eu coloquei a foto do Paulo, você ainda comentou, pô, eu que adesivei. Daí eu falei, pô, você não quer participar do nosso podcast? Você aceitou de primeira? Você falou, não, vou sim, vamos marcar uma data aí, vamos fazer. Então, pô, obrigado, cara, você é um cara especial mesmo. E o seu serviço é espetacular, é o que dá vida na coisa ali, né? Que senão a corrida ia ser sem graça, ia ter só um carro brancão com um número, ia ter sem graça, não ia ter graça nenhuma. Eu acho que a cor ali da coisa é espetacular em qualquer categoria, né? Parabéns pelo seu serviço aí, obrigadão. Legal, Bom, obrigado. E para finalizar, sempre lembrando, deixa o like, se inscreva no canal e compartilhe o nosso conteúdo. Semana que vem a gente está de volta com mais conteúdo do Por Cima da Zebra. Beleza, curte, compartilha. Valeu. Bora, Obrigado, bora gente, colorir, abraço. bora colorir, gente. Vamos colorir, adesivo. É isso Isso aí. aí, obrigado. Falou.